Fala pessoal, Luan aqui. Demorei mais do que eu gostaria para voltar, né, a gravar, mas depois que eu vim de Curitiba lá, e aí para quem viu, se é que alguém viu o vídeo do pós-jogo, eu tava praticamente sem voz, eu fiquei bastante rouco e eu fiquei tossindo, não, fiquei uma beleza, né, porque eu já não tava muito bem na garganta antes da viagem, e aí quando fui pro jogo eu não me poupei lá, né, a cantoria tava forte, foi legal. E aí eu acabei ficando bem ruim da garganta. E aí hoje, só que eu melhorei um pouco para poder falar e o pior é que eu trabalho com a voz, né? Trabalho atendendo clientes e tal. Mas ontem eu consegui, por sorte, eu vim um dia calmo, eu consegui me preservar ali. E aí hoje eu já tô legal, assim, só com um pouco de tosse, mas perto do que tava, eu tô 101%. E aí o assunto do vídeo hoje é a questão do que foi, do que significou para mim o jogo contra o Estudiantes. E nada tem a ver com o resultado, né? Tem a ver com a experiência pessoal ali de ter feito a primeira viagem para ver o Grêmio fora do estado. Eu nunca tinha visto o Grêmio jogar fora do estado, nem como visitante. É uma experiência que poucas pessoas têm na vida, né? Enquanto torcedores, porque tem questão de custo, tem tempo, tem os riscos envolvidos, né? Tem toda uma questão, as pessoas têm família, trabalho, enfim, tem toda uma questão, ou várias questões, né, que cercam a nossa vida que por muitas vezes nos impedem de fazer isso o mais do que a gente gostaria, ou fazer pelo menos alguma vez na vida, né? E eu digo assim, sem medo de errar, né? Com esse tipo de experiência que eu tive, que quem puder um dia acompanhar, ah, que o faça, assim, porque é muito louco, muito louco. Claro que nesse último jogo tinha toda uma situação diferente, né? Por conta da arena não estar pronta e que vai demorar bastante. O Grêmio mandou o jogo fora do estado, né? É um pouco diferente de quando tu é visitante. Mas o que eu imagino que a sensação de tu ver o teu time fora deva ser interessante também. Cara, foi por conta de todo o cenário positivo, né, que a gente tinha lá em Curitiba, com a questão das torcidas, com a distância, mas ao mesmo tempo proximidade de Curitiba, né, que é longe, mas ainda assim é muito mais perto do que tem para São Paulo, Rio de Janeiro, e tendo probabilidade de ônibus, né, como eu fui. Cara, foi muito legal mesmo. Eu saí daqui sexta-feira, sexta-feira antes do jogo, né? Foi dia 7. E aí a gente saiu em torno de 11 horas da noite, mais ou menos, de Porto Alegre. E chegamos de manhã lá, não lembro bem o horário, acho que foi umas 10h30. E a viagem foi super tranquila, um ônibus excelente, muito bem organizado pelo Diego, muito bem organizado. E foi tudo muito tranquilo assim na estrada. A gente parou num posto japonês, para quem tá acostumado a subir para Santa Catarina deve conhecer ali em Sombrio. E aí ali parou vários ônibus de várias caravanas, não só a que eu participei, né? A gente saiu daqui com 4 ônibus na que eu participei, né? 4 ônibus cheios. E aí ali a gente parou e encontrou uma galera, né? E, e aí teve um alentaço ali no japonês. Os caras devem ter ficado felizes por faturar, mas um pouco insatisfeitos pela bagunça, entre aspas, né? Ninguém quebrou nada, não teve nada disso, depredação, nada, mas teve um pouco de sujeira, né? Sinalizador, bebida e tal, mas bem legal. Ali eu já vi, cara, que a coisa ia ser forte lá no Couto. Porque a galera tava muito empolgada. Quem tava indo tava muito empolgado por estar indo ver o Grêmio jogar lá. E aí depois em Curitiba, quando a gente chegou, cara, era como se fosse Porto Alegre, cara, porque tinha muita gente. A gente chegou 10h30 da manhã e tinha muita gente. Tava começando a dar problema já no trânsito do entorno do estádio ali. E churrasco pra tudo que é lado. A sede da Império lotada, né? Lotada, com os caras recebendo todo mundo muito bem. E, cara, foi sensacional, cara, o que o pessoal do Curitiba fez lá. Não só do Coritiba, mas da cidade de Curitiba. O jeito que eles abraçaram a torcida do Grêmio, o clube ali, cara, surreal. Tudo bem, eu sei que tem a questão das torcidas serem parceiras e tal, mas a própria cidade tava legal, assim, sabe, o clima. Tinha muito gremista em tudo que é lugar. Eu fui no Parque Barigui, antes do jogo, fui na torre lá
Eu não sei o nome, tá? Não lembro agora o nome, mas quem conhece Curitiba vai saber do que eu tô falando. Tem uma torre de telefonia que a gente sobe, vê todos os pontos turísticos da cidade, mostra o planejamento da cidade ali e tal. Dá pra ver basicamente tudo lá de cima, né? E o Jardim Botânico eu não fui, mas eu vi foto, tinha muito gremista na cidade inteira. E tava bem legal, assim, a integração, né? Quem era do Atlético fazia uma piadinha ali e tal. E o pessoal do Curitiba cumprimentava. Fui cumprimentado por um monte de gente ali. E que eu saí com familiares ali pra almoçar e tal, pra dar uma voltinha. E o clima, cara, é sensacional. Sensacional na cidade mesmo. E aí, quando eu voltei pro estádio, era em torno de 4 horas da tarde eu voltei pro entorno. Ou seja, faltava 3 horas ainda pro jogo. E aí tava muito cheio. Já tinham várias ruas fechadas. É, os ambulantes, cara, a gente tá muito acostumado a ter um pré-jogo aqui na arena com muito fluxo de gente comprando de ambulantes ali e tal. Mesmo em jogos que não são tão importantes assim, né? Eu lembro alguns jogos de brasileiro ali com 15, 18 mil pessoas ali que os ambulantes faturam bem, trabalham e tal. E eu conversei com alguns ambulantes assim, dizendo, oi, cara, tá legal, tá vendendo bem e tal. E os caras estavam assim, bem impressionados, né? Mas eu até entendo que era uma situação para os gremistas também diferente, assim, porque tava todo mundo muito empolgado. Tu tá empolgado, tu vai beber mais, tu vai comer mais, tu vai estar mais disposto a gastar. Então o pessoal tava bem impressionado com o fluxo de comércio ali dos ambulantes, né? O pessoal tava vendendo muita cerveja e, cara, lá tava barato, tá? Tava barato. Chopp barato, então o pessoal vendeu muito também por conta disso, né? Eles não precisaram crescer o olho demais, assim. E aí eu entrei no estádio, acho que era 6 e pouco, eu não tenho certeza do horário, 6h15 por aí, eu acho. Foi muito, muito tranquilo para acessar, porque aqueles bretes que a gente tá acostumado na arena lá, que cabe meia pessoa, é desse tamanho o brete, né? Pô, lá no Couto, cara, era na rua o brete e, cara, cabia, tipo, 3 pessoas lateralmente no brete, então não tem como dar confusão. Tava muito bem separado ali. E o pessoal da torcida tava colaborando, tá? Eu não vi um incidente, não vi uma briga, não vi discussão, cara, eu não vi nada, eu só vi gente festejando, cara. Sabe? Foi muito, muito maluco, assim. Porque ambiente de estádio a gente sabe, o pessoal às vezes está alcoolizado e tal, e acaba discutindo, até se esbarrando ali, já começa a discutir e tal. Mas lá tava todo mundo num clima muito positivo, sabe? Era só alegria, era alegria total por ter conseguido se deslocar para ver o Grêmio, né? Para mostrar que tava ali para apoiar, que tava seguindo o clube onde o clube estivesse. E acho que isso fez o clima ficar leve, no sentido de não ter problema, cara. Eu não vi nada, nenhuma situação de discussão, de briga e tal. E eu fiquei rodando bastante ali, fiquei conversando com as pessoas e tal. E eu não vi nada, absolutamente nada. A única coisa que é um pouquinho complicada é porque aquele ingresso da Futebol Card ali, tu precisa estar com internet para fazer ele acessar o QR Code. E não tem como tu salvar, tirar print, imprimir, nada, porque ele vai trocando para que ele seja intransferível, né? Só com o teu celular ou só com a tua senha tu vai conseguir acessar. E aí isso é legal na questão de se preservar ali, de não estar passando ingresso para ninguém, mas é muito ruim nessa questão de que tinha 33 mil pessoas e todo mundo tentando acessar a internet ao mesmo tempo, então isso é complicado, né? Tive um pouquinho de dificuldade ali, mas como o aplicativo é bastante leve, eu consegui gerar ingressos. Teve pessoas que demoraram um pouco mais, tá? Mas tirando a parte do ingresso, o acesso ao estádio tranquilo, organizado, sem maiores problemas. E aí o Couto por fora, se ele parece o Olímpico por fora, né? Pô, por dentro ele parece bastante também, cara, bastante. Ele lembra muito o Olímpico. Eu vivi o Olímpico bons anos, né? Porque eu fui no Olímpico pela primeira vez em 98. E aí depois, claro, eu fui, tipo, algumas vezes, assim, perdido, né? Depois demorei pra ir de novo, fui em 2001. Depois fui em 2002, aí fui umas 2 ou 3 vezes. E aí eu comecei a ir aos jogos mesmo, como frequentador assíduo em 2005, né, na Série B. Fui antes algumas vezes, assim, mas era meio que um privilégio, assim, de poder ir ao jogo, porque eu morava muito longe, a gente era bem pobre, assim, né? Não miserável, mas a gente era pobre, não tinha condição de estar indo em muito jogo. E aí em 2005 eu saí de Alvorada e fui morar em Porto Alegre, e aí isso facilitou bastante as coisas, né? Porque eu fui morar no Costa e Silva ali, e aí eu pegava o T6, era um ônibus só, né?
Quando eu morava em Alvorada, era dois, três ônibus. Então, isso naquela época, né? E aí, em 2005, eu comecei a ir bastante aos jogos lá na Série B, até porque tinha muita promoção do Nescafé, então o ingresso ficava barato, né? E aí, em 2006, eu virei sócio. Aí, virei sócio em 2006, daí eu nunca mais deixei de ir no Olímpico, daí eu ia direto, né? Então, conheço bem, lembro muito bem do velho Casarão, tenho todas as memórias afetivas possíveis. Ele é muito vivo na minha mente, né? Porque eu vivi muita coisa maluca lá dentro, cara, de jogo, e eu sempre fui um cara mais sozinho, assim, eu jogo sozinho. É, e eu vivi as experiências, na maioria das vezes, sozinho, assim, sabe? Conheci as pessoas na hora ali de jogo, pessoas que tu vê uma vez ali, tomou uma cerveja e depois tu nunca mais vê na vida. Algumas vezes eu conseguia levar alguns amigos, arrastar. Algumas vezes eu levei familiares. Uma vez, uma única vez eu viajei para ver o Grêmio fora. Foi em 2007, pelo Campeonato Gaúcho. Foi Grêmio e Guarani de Venâncio. Foi 4-0 o jogo. Eu lembro bem assim da viagem, do deslocamento, da chuva de pedra, do problema com a polícia. Teve algumas questões nessa viagem. Foi a única vez que eu fui, cara. Única vez. E aí agora, em 2024, viajei para ver o Grêmio em Curitiba. Então, tudo isso para dizer que eu tenho assim uma memória bastante viva do Olímpico, que eu consegui viver o Olímpico, e eu lembro muito, muito bem do que foi o Campeonato Brasileiro de 2006, e eu me lembro muito, muito bem do que foi a Libertadores de 2007. E o ponto que eu me refiro, né, a essa lembrança é a questão do alento da torcida, cara. Que para mim, 2006, 2007, assim, talvez 2005, né, foi o auge, assim, da torcida do Grêmio na questão apoio, na questão cantoria, garganta, sabe? Especialmente 2007, tá? Na minha cabeça, assim, para mim toda a fase a fase eliminatória, ela foi marcante, assim. Eu também me lembro do jogo de estreia contra o Cúcuta, que faltou luz e tal. Foi um 0-0, se eu não me engano. O Grêmio não ganhou o jogo, inclusive. Acho que foi 0-0. E, então, eu lembro muito bem, cara. Eu lembro contra o Defensor como foi, lembro como foi contra o Santos. Bom, o jogo contra o Boca, né, cara? O que a torcida fez lá foi uma loucura, cara. Uma loucura. A festa contra o São Paulo, né, que eu deixei pra falar por último, porque esse foi o jogo que talvez em festa a final contra o Boca foi o maior jogo que eu já fui, eu acho. Mas de cantoria, cara, eu acho que eu não erro quando eu falo que foi contra o São Paulo. Cara, contra o São Paulo foi um troço absurdo, absurdo, absurdo a cantoria. Tanto que tem vídeo disso, né? E é impressionante, o Duker filmando do outro lado do estádio, lá no portão 16, e tu ouvia a geral, que era lá no portão 10, ou seja, portão 16 aqui, portão 10 aqui, né? Ou seja, um é de um lado do campo e o outro é do outro lado do campo. Então, pra vocês terem ideia, assim, do tamanho do volume da torcida cantando e o estádio tremendo. Cara, que jogo, cara. Eu nunca vou esquecer desse dia aí. E o alento que teve no Couto Pereira lembrou bastante os dias os dias áureos de Olímpico, cara. Me lembrou 2007, me lembrou 2006. Porque a cantoria tava muito forte, cara. Foi muito legal. Talvez não tenha sido, assim, ainda mais porque muita gente que foi ao estádio era do interior do Paraná, do interior de Santa Catarina, e estava tendo a oportunidade de ver o Grêmio pela primeira vez. Aqui não tem nenhuma crítica, tá? Eu acho que é direito e eu acho que quanto mais gente tipo, conseguir levar pro estádio diferente, assim, para viver essa experiência, mais legal é. Mais gremistas a gente vai formar. E aí muita gente não sabia a letra, né? Tentava aprender ali e tal, às vezes não cantava o tempo todo porque não tá acostumado e tá tudo certo, tá? Não, como eu falei, não tem crítica quanto a isso. Mas se essas pessoas fossem mais acostumadas ali com a arquibancada e tal, eu imagino o que, que teria sido, cara. Porque o jogo foi. é, assim, o volume da torcida no estádio foi muito alto, muito alto. É, foi bem impressionante. Tá? Não foi à toa que eu saí daquele jeito, com a minha garganta daquele jeito, porque eu não conseguia parar de cantar, cara, porque tava todo mundo cantando, cara. E me lembrou muito os bons anos de Olímpico. E o curioso é que o pessoal tá falando, fazendo muito uma comparação bem romântica ali, né? Dizendo que o Olímpico era melhor que a Arena, que o Couto é melhor e tal. E eu até vou fazer um vídeo sobre isso, do que eu acho que é melhor, tá? Mas uma coisa é inegável, a acústica da Arena é bem melhor do que a do Olímpico e a do Couto Pereira. O que, na verdade, o Olímpico e o Couto Pereira tem é a questão da mística, né? Daquela questão que te remete aos anos mais difíceis de futebol, onde tu lutava para ganhar, era todo jogo uma batalha. Então acho que é um pouco do romantismo, assim, sabe?
do cimento frio que treme, do estádio que vibra, né, com o povo mais simples, né, porque era, querendo ou não, como o ingresso foi para valores absurdos, né, nas arenas, o público já não é mais o mesmo. E o público que a gente tinha no Olímpico, por exemplo, ele é um pouco diferente do público da Arena. Era um público mais humilde, porque o ingresso era muito mais barato. É inegável que o público da Arena é um pouco mais elitizado. As pessoas que têm têm uma condição financeira mais limitada, eles vão em alguns jogos, eles não conseguem participar de quase todo jogo como era no Olímpico, né? Onde tu tinha exemplo de promoções da Nescafé, onde tu tinha ingresso a R$ 5. Isso não existe mais, não existe. Então eu acho que tem um pouco desse romantismo, assim. Parte dele eu lamento que não exista mais. Eu gostava muito do Olímpico, muito, muito, muito do Olímpico. Não que eu não goste da Arena, mas eu gostava muito dessa coisa mais oitentista do estádio, assim, sabe? Daí é uma questão particular, mas a acústica, ela não é melhor. A acústica é melhor na Arena. E, e uma coisa que pegou muito, assim, lá no estádio do Curitiba, no Couto, é que, pô, lá pode tomar cerveja dentro do estádio, cara. E olha, eu não sei se precisa de mais prova, tá? Porque eu já sei que tem estudos que comprovam isso, que a violência não diminuiu com a proibição da bebida alcoólica dentro do estádio. Cara, mas lá não teve um incidente. Nada. Nada, nada, nada. Nada. O pessoal tava bebendo dentro do estádio, os comerciantes estavam faturando. Tava todo mundo feliz, cara. Todo mundo feliz. Eu não vi, como eu falei, um incidente fora do estádio e não vi um incidente dentro do estádio. Nada. Zero, zero, zero. Então eu, sim, sinceramente, eu não consigo entender essa proibição de cerveja dentro do estádio porque ela não se justifica por números. Não se justifica, né? O que vai fazer a violência diminuir dentro do estádio, fora, é a punição. Não é a questão de poder comercializar ou não bebida alcoólica, até porque quando não tem venda de bebida alcoólica dentro do estádio, o pessoal bebe, mas bebe muito fora do estádio. E aí já entra num estado assim de semi-coma alcoólico. E aí é isso que causa toda a confusão dentro do estádio. Não teve bebida dentro. Fora que o pessoal acaba, de alguma forma ali, que eu não vou entrar em detalhes, né? O pessoal consegue transportar para dentro do estádio alguns tipos de bebida destiladas ali, que são muito piores, né? Na questão teor alcoólico do que cerveja. Na falta de cerveja, o pessoal improvisa de algumas formas, né? E consegue entrar com bebida alcoólica igual, uma bebida que é muito mais forte, que se toma muitas vezes quente ali, ou seja, dá no melão direto, porque não tem cerveja dentro do estádio. Lá no Couto tinha cerveja, tava geladinha e não teve um problema, cara. Um problema. Sabe? Então, assim, é bem burro da parte do poder público essa proibição, mas com certeza tem alguma coisa por trás que não é de explicação tão simples, né? Porque não faz sentido nenhum. O governador aqui do estado, ele já, da última vez ele vetou o projeto, né? E eu espero que isso seja reconsiderado em breve ali, se não com esse, com outro governador, né? Porque já que esse daí é declaradamente contra a liberação, então com ele dificilmente vai passar, né? Então que outro venha depois e que libere, né? Claro que o governador, a principal atribuição dele não é essa, né? Mas já que essa é uma atribuição dele, que venha alguém que pense melhor no assunto. Porque, cara, eu sinceramente não entendo por quê, sabe? Não entendo por que a proibição, já que ela não se justifica em números. Mas é isso. A princípio, é um monólogo, né? O vídeo ficou bem grande. Mas para citar um pouco das minhas experiências, do que eu vivi ali, do que eu achei, do que eu pensei, eu só tenho a agradecer, assim, cara, a torcida do Curitiba, a cidade de Curitiba, né? O povo curitibano, a cidade maravilhosa que é Curitiba, né? Quem já foi para lá sabe que a cidade é espetacular. É uma referência, né? Nacional, inclusive, em questão de limpeza, urbanismo e tal. A cidade é excelente, é maravilhosa. É, Porto Alegre poderia se espelhar um pouco mais em Curitiba, né? Para melhorar. E o estádio do Couto eu já tinha passado por ele por fora, mas eu nunca tinha entrado, né? E impressionante, cara, como parece com o Olímpico realmente. As torcidas misturadas ali de Grêmio e Curitiba, né? Tinha bastante torcedor do Curitiba também no jogo, obviamente, né? Mas eu fiquei muito impressionado com a quantidade de gente, cara. Muito impressionado. Foi uma experiência sensacional. Provavelmente eu nunca vou esquecer isso que eu vivi ali. E se tudo correr bem, como eu espero, eu vou ao Grenal.
né, do dia 22 lá, que eu acho que vai ser dia 22, né? Não é oficial ainda, mas a princípio vai ser dia 22. Então eu devo ir ao Grenal, a princípio, né? Tem a questão de custo, tem negociar com a patroa para não apanhar, mas a princípio eu vou ao jogo e viver mais uma vez uma experiência única, que nem foi essa contra os Estudiantes. É uma pena o resultado, não foi por culpa da torcida, com certeza não, não faltou apoio, mas talvez tenha sido estratégia do Grêmio, tá? Não sei, porque foi um jogo bem, bem abaixo, assim mesmo com a questão física e tal, e ainda lamentavelmente teve a questão do Diego Costa que eu vou falar em outro vídeo. Mas é isso, quem teve paciência de chegar até aqui, agradeço muito, muito mesmo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.